programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Cardoso. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Gustavo Cardoso, sou advogado militante na área de direito imobiliário e vim aqui para dar mais uma aula sobre direito imobiliário, mais especificamente sobre direito das coisas. Na aula de hoje, nós vamos tratar de loteamentos e incorporações. Nesta aula, nós vamos discorrer rapidamente, sem assunto, porque o tempo é exíguo, sobre o assunto de loteamentos e incorporações. Vamos discutir um pouco a questão da responsabilidade do loteador e do incorporador. Vamos examinar rapidamente o contrato de empreitada, contrato de fornecimento e contrato de construção por administração, para a gente poder identificar de uma maneira mais precisa a questão de responsabilidade civil nessas modalidades de contrato. Então, vamos lá. Incorporações, loteamentos, aspectos práticos. Primeiramente, cumpre lembrar que loteamentos e incorporações fazem parte ou estão no bojo ou no cerne da questão da função social da propriedade também, uma vez que eles atendem princípios do plano diretor de determinado município. Estando atendido o princípio do plano diretor de zoneamento, categoria de uso do imóvel, a função social da propriedade imobiliária está atendida e também atendidos os princípios de direito urbanístico que orientam a função social da propriedade imobiliária no campo do urbano. Isto já foi tratado em aulas passadas, mas é sempre bom reforçarmos o conceito de função social da propriedade. Lembrando que propriedade não é mais um direito absoluto. Propriedade, sim, hoje, propriedade é associada a um ônus, através do qual obriga-se o seu titular a manter determinadas atividades ou funções sociais, sob pena de sua não manutenção. Na primeira aula desta série, nós examinamos com um pouco mais de detalhe a questão da função social da propriedade, mas cumpre aí lembrar esta questão da propriedade não só como direito, mas também como obrigação do seu titular. Bom, então, apenas para recapitularmos a questão e os conceitos de função social da propriedade, cumpre lembrar a definição do Francisco Eduardo Loureiro, que sintetiza bem a ideia de função social da propriedade, agora ligado ao que nós vamos estudar, que é loteamentos e incorporações. Lembramos que propriedade, em estudo sistemático e acoplado à Constituição Federal, deixou de ser mero direito subjetivo para transformar-se em relação jurídica complexa, que confere ao titular o status de proprietário. Para alcançar e manter esse status, há um poder-dever, que envolve não só o exercício de prerrogativas, mas também de obrigações e ônus. Quando falamos particularmente de direito urbanístico, que envolve loteamentos e incorporações, também temos que observar os princípios de direito urbanístico, né? Além do princípio da função social da propriedade. Função social da propriedade, lembrando, conforme dito já na primeira aula, função social da propriedade do imóvel urbano é cumprida, é atendida no momento em que este imóvel atende o que está dito no plano diretor e, por conseguinte, atende a zoneamento e categorias de uso permitidos para este imóvel, né? Quando se fala de princípios de direito urbanístico, que são princípios que também regem a propriedade imobiliária urbana, também é importante indicar que a adequação da propriedade urbana às normas e posturas municipais relativas ao uso e parcelamento do solo também deve ser observadas. Lembrando que parcelamento do solo é regulamentado por lei federal, a Lei 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. A legislação municipal pode ser mais restritiva que a lei federal de parcelamento do solo, mas não mais permissiva.
E também o próprio direito urbanístico indica que deve haver uma remissão ao plano diretor do município, para que se permita aí o parcelamento adequado do solo urbano, quer por loteamento, quer via incorporação imobiliária. As normas relativas ao parcelamento e uso do solo urbano, como também já dito na nossa primeira aula, estão lá inscritas na Constituição Federal, artigo 182, que basicamente indicam aquilo que já falamos sobre a observância de normas municipais de plano diretor. Outro diploma legal importante de ser referenciado para efeitos da gente entender as implicações e os impactos da atividade de loteamento e de incorporação imobiliária é o Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001. O Estatuto da Cidade, não que ele tenha propriamente tratado do parcelamento do solo urbano, mas ele deu novos mecanismos relacionados ao parcelamento ou que podem forçar o parcelamento no caso dessa propriedade imobiliária urbana não atender a sua função social. Então, como exemplos de instrumentos e ferramentas dadas ao poder público para permitir ou para forçar o cumprimento do princípio da função social da propriedade imobiliária, temos, por exemplo, a outorga onerosa, que é um meio pelo qual, quando esgotado o potencial construtivo de determinado imóvel, de determinada região, se permite ainda ao construtor buscar potencial construtivo em outros lugares. Só que ele vai ter que pagar por isto para a prefeitura. Este recurso é usado para a prefeitura para, evidentemente, atingir os objetivos do plano diretor, entre outras coisas que a prefeitura pode fazer para melhorar o meio urbano. Outra ferramenta interessante que foi colocada no Estatuto da Cidade se refere ao parcelamento e edificação compulsórios. Ou seja, a prefeitura pode, se quiser, ou não é bem se quiser, se identificado que determinado imóvel não está atendendo e cumprindo suas funções sociais urbanas, pode obrigar o proprietário a compulsoriamente edificar ou parcelar o solo. Essas são ferramentas dadas ao poder público para viabilizar ou para fomentar a aplicação da função social da propriedade e dos princípios de direito urbanístico. Quando falamos de parcelamento do solo, imediatamente nos vem à mente duas leis que o regulam. A primeira é o Decreto-Lei 58 de 37, como já falado na aula de aquisição de imóveis. O Decreto-Lei 58 de 37, ele além de ter criado a figura do compromisso de venda e compra, ela regulamentou, à época, a questão de parcelamento do solo urbano e rural. Ela ainda regulamenta parcelamento do solo rural, junto com outros mecanismos, junto com o zoneamento rural, né, ainda se aplica o Decreto-Lei 58 de 37 para parcelamento do solo no âmbito rural. No âmbito urbano, foi promulgada a Lei 6766 de 79, que é a Lei de Parcelamento de Solo Urbano. Ela tem requisitos que procuram atender os desafios atuais e modernos de parcelamento do solo, e nós vamos estudar a lei de parcelamento do solo um pouco mais adiante. Antes de entrarmos propriamente dito na questão do loteamento da incorporação, cumpre também identificarmos quem são os responsáveis ou quem são os agentes desses processos. Então, e para que possamos fazer isso, precisamos entender as relações entre esses agentes também. O primeiro agente é o proprietário do imóvel, que deseja, por exemplo, fazer um loteamento ou uma incorporação. Este proprietário, nada impede que este proprietário também seja o incorporador ou seja o loteador. A legislação não impõe restrições a esse respeito. Normalmente não ocorre desta maneira. Normalmente o proprietário não é um profissional da área e ele contrata a figura do loteador ou do incorporador para promover a incorporação ou o loteamento. Neste momento surgem alguns contratos
que são e que vão atribuir basicamente as responsabilidades no âmbito civil no tocante às obras para a constituição das obras e serviços relacionados à constituição de um condomínio e de uma incorporação e de um loteamento. Primeiro contrato que pode surgir é o contrato de empreitada, em que se contrata diretamente um determinado construtor ou empreiteiro para realizar a obra como um todo, diretamente. O contrato de empreitada, ele não pressupõe necessariamente fornecimento de materiais, mas pode estar incluído nele o fornecimento de materiais também. Hipótese em que o empreiteiro também será responsável pela qualidade dos materiais que ele colocar na obra. Você pode ter simplesmente um contrato de fornecimento, em que se estabelece o fornecimento de materiais para a realização de obras. E você pode ter um contrato por administração, em que se contrata alguém para gerenciar a obra, mas o proprietário do imóvel continua responsável pelas contratações diretas daqueles que vão realmente e efetivamente construir e prestar os serviços relacionados à construção. Nesta gama de contratos possíveis, se identifica os responsáveis. Evidente que se um determinado fornecedor está responsável apenas por fornecer material de construção, a responsabilidade deste fornecedor está restrita à qualidade do material, né, dentro dos prazos previstos em lei. No caso da empreiteira, que basicamente vai construir ou erigir ou fazer as obras para viabilizar um loteamento ou uma incorporação ou um prédio, né, aí ela estaria responsável justamente pela qualidade do serviço. Se junto com a empreitada vier o fornecimento de materiais, também esta responsabilidade se agrega a um contrato de empreitada. No caso da administração, o administrador dos serviços vai estar um pouco mais restrita a responsabilidade dele, uma vez que as obras mesmo vão ser feitas por uma subempreiteira e possivelmente o material vai ser fornecido por terceiros, todos contratados em nome do proprietário, que em última instância perante terceiros fica sendo de fato responsável pela realização das obras e a consecução do empreendimento. Passando à questão do loteamento, de aprovação do loteamento, a Lei de Loteamentos, a 6766, ela indica uma série de etapas que têm que ser vencidas antes de ser possível efetivamente promover o loteamento de um imóvel. Tem que se apresentar uma série de documentos e certidões para se provar a idoneidade do loteador, que pode ou não ser o proprietário do imóvel. Na maioria dos casos, por uma comodidade jurídica, o loteador acaba sendo o proprietário do imóvel por uma comodidade e, às vezes, por um desconhecimento do próprio, porque ele assume muita responsabilidade sem saber. Considerando que o loteador mesmo, o profissional da área, ele vai ficar do lado fazendo as obras. Se alguma coisa der errado, fatalmente a figura do proprietário que fez ou registrou em nome dele todo o empreendimento será a primeira a ser evocada por uma questão de responsabilidade perante terceiros e as autoridades públicas. Então você tem, para provar a idoneidade do loteador, da figura do loteador, é necessária a apresentação de uma série de certidões nesse sentido, quer no âmbito dos distribuidores cíveis e criminais estaduais e da Justiça Federal, cartório de protesto, entre todas as outras gamas, né, de certidões que têm que ser exigidas, como as certidões trabalhistas, entre outras, bem como documentações relativas ao imóvel, como a certidão de matrícula atualizada, vintenária, né, enfim, todo o rol de documentos indicados em lei que permitam, que indiquem que está tudo em ordem para se fazer o empreendimento, né? O terreno está em ordem, o proprietário e o loteador não têm qualquer restrição. Vamos em frente, então, com a aprovação do loteamento. Além dos documentos pessoais e do imóvel, é evidente que o loteador ele tem que promover a aprovação de todo o projeto do loteamento perante as autoridades públicas competentes. Ele tem que apresentar plantas e projetos memoriais técnicos que terão que ser aprovados no âmbito municipal e, eventualmente, no âmbito estadual, dependendo do vulto do empreendimento.
para que eventualmente se verifique o caso de impactos que extrapolam o âmbito do município. Nesse sentido, em grandes áreas metropolitanas, órgãos estaduais também têm que ser consultados para aprovação de empreendimentos que tenham um vulto maior. Após a aprovação técnica de toda essa documentação, pela passagem, por exemplo, no estado de São Paulo, existe um órgão que chama GRAPROAB, que concentra todos os principais órgãos de aprovação no âmbito estadual, o que acelera o processo, né? Após a aprovação do projeto, e tendo um ok das autoridades para prosseguimento do projeto, pode-se dar início efetivamente às obras para a constituição do loteamento. Para que essas obras possam iniciar, o loteador tem que apresentar uma garantia hipotecária às autoridades municipais para assegurar que ele vai cumprir com todas as suas obrigações. Quais são elas? Construir todos os equipamentos públicos que envolvem equipamentos de escoamento de águas pluviais, que envolvem criação de praças, espaços públicos em geral. E se constitui essa garantia hipotecária em determinados lotes do empreendimento, que somente são liberados quando a obra está pronta. O loteador tem um prazo de até 4 anos para executar as obras, sob pena de uma série de sanções legais que seriam aplicadas ao mesmo. Dentro do rol de documentos que tem que ser apresentados no memorial de loteamento, está também a apresentação de um modelo de compromisso de venda e compra, que ele terá que usar toda vez que ele comercializar algum lote dentro desse projeto de loteamento. Com esse kit de documentos completo, com todas as aprovações técnicas, todas as plantas, com todos os memoriais descritivos, com toda a documentação pessoal do imóvel, modelo de compromisso de venda e compra, todo o rol de documentos ele apresenta o que se chama de memorial de loteamento perante o registro de imóveis. É somente neste momento que o loteador, após o registro de todo esse memorial de documentação no registro de imóveis, somente após este momento que se pode pensar em comercializar lotes que ainda, em tese, não estão prontos. Falta construir infraestrutura geral até que fique pronto. Mas, a partir do momento que o loteamento estiver registrado, é possível já a comercialização de lotes. No mesmo sentido, a incorporação imobiliária. Se apresenta um rol de documentos muito parecido com o de loteamento, com exceção de que o condomínio especificamente não trata de equipamentos públicos, porque tudo aquilo ali vai ser privado do condomínio, tudo que está dentro do condomínio é privado do condomínio. Momento que se apresenta esse memorial de incorporação, somente após o seu registro é que é possível se comercializar unidades ainda não prontas. Isso tudo é para preservar a economia popular, justamente para preservar o adquirente de boa-fé e diminuir riscos de inadimplência desse loteador, desse incorporador, de conclusão desses projetos todos, até final entrega do imóvel, do apartamento, no caso de incorporação, ou do lote, no caso de um loteamento. A coisa é tão séria, né, que a própria lei de loteamentos e a de incorporações, de condomínios e incorporações, ela prevê penas criminais para o loteador ou para o incorporador faltoso nessas obrigações. Então, infelizmente no Brasil é muito comum se ver loteamentos irregulares, condomínios menos, especialmente condomínios horizontais, menos, porque para ele subir aquela edificação toda, fatalmente, sem aprovação nenhuma, alguma autoridade vai perceber. Mas o loteamento foge um pouco do controle da autoridade, e você percebe em muitos cenários, nas grandes metrópoles do Brasil, loteamentos clandestinos, irregulares, proliferando. Vários impactos ou vários problemas podem surgir disso. Os principais na área ambiental. Esses loteamentos clandestinos, na maior parte das vezes, estão em áreas que não permitem esse tipo de empreendimento e, por consequência, não atendem à sua função social. Áreas de preservação ambiental, áreas próximas a reservatórios de água,
são áreas que particularmente têm que ser preservadas, justamente para se preservar um contexto maior, né, do próprio resto, ou restante da cidade, que depende talvez daqueles recursos ambientais e hídricos para sobreviver. Isto, em algumas regiões do Brasil, é dramático, né? Vou citar alguns exemplos na cidade de São Paulo, próximo das grandes represas que fornecem água para a cidade, de Guarapiranga, Billings, em que existem invasões que chegam ao ponto de prejudicar o fornecimento de água potável para a própria cidade, né? Isso não é exclusividade do município de São Paulo, temos exemplos em vários outros lugares. O que precisa, o que é necessário, que haja uma fiscalização mais rigorosa e proativa, né? Você esperar que haja uma ocupação de um loteamento ou clandestino para depois você tomar uma ação, pode gerar uma questão social muito mais grave das famílias que já se assentaram lá, talvez possivelmente até de boa fé. Bom, vamos à pergunta do aluno, vamos lá. Olá, professor. Eu sou Lorena do Carmo e minha dúvida é: quais são as consequências da venda de imóveis não construídos sem o registro da incorporação perante o registro imobiliário? Olha, Lorena, os problemas se dividem em vários campos. O primeiro campo, e o mais óbvio, é o campo jurídico. A falta de registro da incorporação, no caso da pergunta da incorporação, no registro de imóveis antes da venda de lotes, a primeira consequência para o incorporador, ele está sujeito a sanções criminais, pode ir preso, né, dependendo da gravidade ou dependendo da situação, fora todas as outras consequências na esfera civil que podem vir a reboque. A consequência não tão direta ou não tão visível é a consequência social disso. Por isso, tanto cuidado na criação de instrumentos ou diplomas que prevejam uma série de documentos, uma série de cuidados, antes que o loteador ou incorporador possam vender lotes ou apartamentos que não estejam prontos. Então, você tem efetivamente um crime contra a economia popular e pode lesar toda uma gama de potenciais compradores de boa-fé que vão se ver frustrados no seu interesse de adquirir um lote ou um apartamento. Então, as consequências são múltiplas e são muito sérias, né? Porque envolve sonhos e aspirações de toda uma comunidade que tinha o interesse em comprar um apartamento e que foi frustrado nesse interesse. Então, imagino que isso responda a sua pergunta. Enfim, é uma pena que se veem tantos maus exemplos nesse sentido no Brasil. Além das sanções evidentes, né, práticas, eu já também mencionei em aulas passadas a possibilidade do governo, no âmbito municipal ou estadual ou até mesmo federal, entrar com processo de desapropriação para justamente impedir práticas especulativas e ou nocivas à coletividade. Então, particularmente nesses casos em que há invasões ou que existem loteamentos irregulares, o Estado tem alguns mecanismos para isso, além do poder de polícia, o dever que ele tem de fiscalizar esses empreendimentos e ficar de olho, né? Num cenário mais extremo, até pode recorrer à desapropriação para impedir esse tipo de prática nociva à coletividade. Vamos entrar em aspectos um pouco mais práticos da questão do parcelamento do solo urbano sob a ótica da Lei 6766. O que significa lotear? Significa desmembrar uma área maior em diversas áreas menores, que se chama lote. Esse desmembramento em lotes não é tão simples, não basta você fatiar uma área em áreas menores. Você tem que prever nessas áreas todo um sistema viário e, como já falado, uma série de equipamentos urbanos que compõem uma cidade normal. Equipamentos de escoamento de água da chuva, equipamentos públicos como praças,
como espaço para creches, escolas, fazendo parte de todo um projeto, de todo um processo que está incerto dentro do plano diretor da cidade. E que, por tabela e por consequência, vai atender o que se espera de função social da propriedade e também os princípios de direito urbanístico, né? Então, você, além de ter a criação de lotes, você deve ter acesso assegurado através de vias de circulação, rede de esgotos, coleta e escoamento de água pluvial, energias elétricas, entre outros facilidades trazidas pelas concessionárias de serviços públicos. Também devem ser, como já falado, destinadas a áreas ao lazer, como praças e parques, saúde, como postos de saúde e cultura, biblioteca, videotecas, entre outros. Existe também a indicação na lei de loteamentos de uma dimensão mínima de lotes. A legislação municipal pode ser mais restritiva. A lei de loteamento estabelece um padrão mínimo, abaixo disso não pode, de tamanho, mas a prefeitura pode, de repente, aumentar o tamanho de lotes. Se, por exemplo, estivesse fazendo um loteamento com um cunho industrial ou comercial, pressuposto disso é que possivelmente os lotes desses loteamentos tenham que ter dimensões maiores. E a prefeitura pode, se quiser, restringir o tamanho dos lotes a áreas muito maiores do que seria imaginável em loteamentos residenciais. Então, resumindo, a prefeitura pode ser mais restritiva e, nesse caso, impor restrições maiores significa permitir apenas lotes de dimensões maiores, se quiser, mas não pode ser mais branda do que a lei federal que já regula o assunto e que estabelece o tamanho mínimo de um lote possível num loteamento. Importante falar um pouco da análise técnica e urbanística do projeto, que envolve as plantas e memoriais descritivos. Esta análise técnica, ela envolve, além das plantas e dos projetos todos, das vias de circulação, da localização de equipamentos públicos, ela também envolve alguns estudos especiais. Um deles, o estudo de impacto urbanístico. É muito pouco falado ainda, mas especialmente em grandes centros urbanos, cada vez mais é ferramenta para permitir que loteamentos ou empreendimentos de grande vulto possam ser viáveis. O estudo de impacto urbanístico vai estudar ou vai verificar uma série de aspectos da inserção daquele empreendimento dentro do meio urbano. Particularmente, aumento de tráfego de veículos e pessoas, emissão de ruídos, entre outros aspectos que têm que ser considerados. E esse estudo, caso não aprovado, pode impedir todo o empreendimento que se pretende. Ou, dependendo do resultado do estudo, pode haver exigência de contrapartidas, construções de outros acessos pelo próprio empreendedor, né? Construção de outros acessos, vias, eventualmente alguma outra contrapartida que minimize o impacto daquele empreendimento naquele local. O empreendedor vai ter que fazer as contas, ver se ainda vale a pena com tudo isto e decidir se prossegue ou não. De mãos dadas com o estudo de impacto urbanístico, tem um outro documento ou instrumento que é mais visível, está aí há mais tempo, que é o estudo de impacto ambiental, o famoso EIA. Este também em empreendimentos de vulto um pouco maior, precisa ser feito, verificar o impacto daquele empreendimento para o meio ambiente já é um instrumento um pouco mais conhecido e aceito em projetos e empreendimentos desse tipo. Não é tão mais novidade quanto estudo de impacto urbanístico, que agora se vê e se começa a ter um pouco mais de repercussões. Me lembro do caso da inauguração do shopping JK, lá em São Paulo, que ficou, depois de pronto, meses sem poder inaugurar, justamente porque requisitos deste estudo de impacto urbanístico e de contrapartidas não haviam sido completamente atendidos pelo empreendedor. O prejuízo foi absurdo, né? E isso deve ser considerado. Se as autoridades tomarem à frente de maneira séria isto, devem sim barrar e impedir empreendimentos que não atendam à sua função social, né?
Como já mencionado também, todas as licenças prévias necessárias têm que ser obtidas antes do início de obras, e não durante, e não depois, como é muito comum se ver no nosso cenário atual, né? Existem órgãos que você tem que passar, maiormente no âmbito municipal e estadual, dependendo de onde está localizado o imóvel, também no âmbito federal, particularmente quando você tem propriedades da União, o ente federal também é necessário, né? Trago também uma questão sobre um posicionamento do STF de uma questão que sempre surge quando se trata de condomínios e loteamentos. É muito comum um empreendedor querer estar no melhor dos mundos, ou ele quer fazer um loteamento com as características de um condomínio fechado. Isto é coisa praticamente corriqueira por esse nosso Brasil afora. Tem que ficar muito claro que condomínio é uma coisa e loteamento é outra. Não existe a figura de loteamento fechado. Por mais que hajam lobbies, por mais que hajam tentativas de se acomodar situações, enquanto não houver legislação específica que se permita que se feche um loteamento, as ruas que estão lá num loteamento são públicas. Qualquer um pode trafegar ali. Não é possível se permitir que se feche, que se coloque muros, que se coloque guarita, porque aquilo é público. Não se paga IPTU sobre aquelas áreas, aquelas vias, sobre aqueles equipamentos públicos, né? Inadmissível, portanto, que se pretenda fechar aquilo, se colocar portarias nisso. Ao outro lado, o condomínio permite que você faça isso, porque não existe áreas públicas dentro de um condomínio. O condomínio, pela sua natureza, é fechado, só que, em contrapartida, se paga IPTU por isto. Os empreendedores procuram o melhor dos dois mundos, né? Não é possível isso. Ou você faz loteamento, ou você faz condomínio. E esse é um problema que você encontra exemplos múltiplos Brasil afora, né? Às vezes o cidadão pensa que está comprando um lote, uma unidade dentro de um condomínio fechado, e amanhã ele descobre que ele está, na verdade, comprando um lote em um loteamento e que, em substituição a uma assembleia de condomínio, em substituição a ele ser condômino, na verdade ele vai fazer parte de uma associação de moradores que procura imitar o papel que teria uma reunião de condomínio, ou condômino se reunindo para discutir problemas dentro de um condomínio. E aí enfrentamos mais um problema, né? Quando você fecha um loteamento, quando você fecha uma rua, é legal, é lícito aquele grupo de moradores que decidiu fazer, vou contratar um jardineiro para cuidar das plantas da rua. É lícito se exigir que os demais que não quiseram fazer nada disso também cobrem, ou também sejam cobrados, ou tem que pagar por isso? Existem posições das mais diversas possíveis, entendimentos dos mais diversos possíveis. Basicamente, temos dois princípios que estão em choque. O primeiro princípio, que é da liberdade de associação, que é o argumento daqueles que não tiveram nada a ver com a iniciativa de arrumar um jardineiro para arrumar as plantas da rua, né? Fala assim, poxa, mas eu não quis fazer nada disso, por que eu tenho que pagar uma contribuição? Porque o meu vizinho resolveu fazer. Então esse é um primeiro princípio, o da livre associação. Eu não sou obrigado a me associar a determinada pessoa. O outro princípio é do enriquecimento ilícito. Poxa, o sujeito efetivamente está recebendo um serviço que valoriza o imóvel dele. Então, ele tem lá um jardim na frente, ou uma praça que está sendo cuidada, ou foi colocado uma portaria, ou algum equipamento de segurança. Efetivamente, o imóvel dele teve uma valorização. Poxa, ele não vai pagar, só os outros que vão pagar por isso? O bonitão lá vai ficar sem pagar nada, porque ele decidiu que não quer pagar, ou porque não quis se associar? Veja, são duas questões antagônicas muito difíceis de serem respondidas, né? O STF precisa se posicionar, é uma questão de repercussão geral, e efetivamente você tem esses dois princípios, o da legalidade e da liberdade de associação, que são o caput, inciso 2 e 22 do artigo 5º da Constituição. São um choque de princípios aí que precisa realmente ser pacificado. Falando um pouco de condomínio em contraposição ao loteamento,
lembro que o condomínio também é uma modalidade de parcelamento do solo. Só que, como já falado, você não fala de equipamentos públicos dentro de um condomínio. Você fala, sim, de áreas privadas, áreas comuns dos condôminos. É diferente de você falar de loteamento, em que as vias e ruas e os equipamentos que estão ali são públicos, somente para dentro do lote que é particular. Então, esta é a diferença clássica e básica entre loteamento e condomínio incorporado, né? A ausência de quaisquer referências aos equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais e de iluminação pública, às redes de esgoto sanitário, de abastecimento de água potável, de energia elétrica pública e domiciliar. Não existe referência a isto quando você aprova um condomínio fechado, incorporado, né? Dentro das novidades, eu acho que muita coisa de condomínio. Condomínio é um tema bastante... Condomínio é um tema bastante falado, né? Uma das novidades que surgiram após a quebra daquela construtora Encol, que causou impacto nacional, né? Muita gente ficou na mão com a quebra daquela construtora na época. Várias reações ou várias medidas ou várias decisões foram tomadas, quer jurisprudenciais, quer legislativas, para tentar mitigar risco futuro de construtoras no sentido ou no âmbito, na envergadura do que foi quando a Encol quebrou. Por exemplo, a jurisprudência já é pacífica de dizer que se o comprador de determinado apartamento estiver em dia com as suas obrigações e a construtora quebrar, a hipoteca que grava o imóvel a favor do banco, esta hipoteca não vale contra esse comprador. O banco tem que se entender com a construtora. O banco tem que fiscalizar e entender se a construtora tem condições de honrar com as suas obrigações. Este comprador de boa fé que está em dia com as suas obrigações, esta hipoteca não o atinge. Isto, de alguma maneira, já é meio que pacificado na jurisprudência e é um avanço de tudo que aconteceu no passado. Não se pode penalizar o adquirente de boa-fé. O banco tinha uma obrigação de verificar se a construtora estava adimplente, né? Tinha uma obrigação de ficar de olho na situação. Se ela deixou degringolar, se o banco deixou degringolar um ponto de que a construtora não consegue mais honrar com as suas obrigações, não se deve penalizar o adquirente de boa-fé e, por tabela, se penalizar a economia popular. Outro instrumento interessante que foi criado para se tentar minimizar ou mitigar riscos da quebra da incorporadora, numa hipótese extrema, se refere ao patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação foi criado na Lei de Incorporações, 4.591 de 64, e ele admite a segregação patrimonial ou a divisão de um patrimônio comum segundo certos encargos que se impõem a certos bens, que passariam a ficar vinculados a determinada finalidade. O que significa dizer? A incorporadora vai contabilmente separar todo o patrimônio envolvido naquela incorporação. E vão haver regras estritas de movimentação de recursos para e de este complexo, né, de patrimônio que vai ficar separado dentro de uma contabilidade da empresa. A coisa é tão forte que toda movimentação ali fica sob um escrutínio, sob uma avaliação rígida das autoridades. E por que tem que ser tão forte? No caso de quebra da construtora, este patrimônio de afetação, até numa hipótese de falência, ele não é atingido por credores terceiros. Ele fica salvo de todo o caos que se segue à falência da construtora, né? Por que ele não pegou? Nós não temos visto muito patrimônio de afetação. As construtoras criaram um jeito de dizer que está separando o patrimônio, criando SPS, que são sociedades de propósito específico, filhotes, né? Essas sociedades de propósito específico, filhotes, elas procuram imitar o que seria um patrimônio de afetação, mas, por serem filhotes, elas continuam vinculadas à mãe. Então, tudo que acontecer com a mãe passa para o filhote, se contamina. Enfim, temos a pergunta do aluno. Olá, professor. Meu nome é Matheus Andrioli e a minha dúvida é: quais as consequências de venda de lotes cujo loteamento não foi registrado perante o registro de imóveis competente?
Bom, essa pergunta é muito parecida com a anterior. O impacto do não registro de um loteamento no registro imobiliário com todas as aprovações que vêm junto, ele talvez seja um pouco maior do que um de um condomínio. Por que maior? Porque em extensão de terra, um loteamento, em regra, é maior do que um condomínio. Evidente, existem condomínios muito maiores, ou grandes, enormes, com vários prédios. Mas um loteamento, por natureza, ele envolve uma grande extensão de terra. E o impacto direto e imediato e provável da falta de registro e aprovações adequadas de um loteamento fechado vai ser sentido direto na natureza. Além da frustração de todos os adquirentes desses lotes, como mencionado, fazendo um paralelo ao adquirente de unidades autônomas num condomínio fechado. De frustrar também toda a questão da economia popular. E esse loteador, evidente, tem que estar sujeito a sanções que, a meu ver, são muito brandas. E a coisa acontece do jeito que acontece e vai se acontecendo no Brasil. Não existe fiscalização, as sanções são brandas, ninguém vai preso e a coisa fica como está. Muita gente frustrada, muita tentativa de retomada de lote. Eu queria até explorar um pouco mais isto. E aí temos alguns princípios que também, de novo, entram em conflito. O que é mais importante? Você tem lá uma comunidade, um bairro com 5 mil, 10 mil pessoas morando, casas construídas, vivendo a vida, só que estão numa área de preservação ambiental. O que é mais importante? Tirar essas famílias de lá para preservar a área ambiental, ou mantê-las? Porque também tem um princípio que chama o princípio da moradia, o direito de moradia. O que é mais importante? O que choca mais? Será que talvez uma solução não seria o governo construir casas em outros lugares e remover essas famílias? Isso é viável? Na maior parte dos casos não é viável. Como acomodar situações? Em primeiro lugar, não poderia ter sido deixado nem que essas comunidades se instalassem no lugar. Uma vez instalado, o que fazer? Tem dois choques. Você tem o princípio do direito à moradia, e você tem um princípio ao meio ambiente reservado, protegido e ambientalmente em ordem. O que fazer nesses cenários? Soluções vão ter que surgir de caso a caso, em caso a caso, o judiciário vai ter que se posicionar, choque de princípios que envolvem em ambos os casos a dignidade da pessoa humana, e onde, em última instância, se insere a função social da propriedade. O que fazer? É realmente muito grave, nós estamos discutindo uma situação que envolve milhões de brasileiros. Continuando na aula, continuando com questões de patrimônio de afetação, o patrimônio de afetação ele foi introduzido pela Lei 10.931 de 2004, que alterou a Lei de Condomínios e Incorporação, que é a Lei 4.591 de 64. Só um parênteses, com a promulgação do Código Civil atual, o capítulo que tratava de condomínios passou todo para o Código Civil. E a Lei 4.591 remanesceu apenas com as questões que envolvem incorporações. Eu vou ler o conceito legal, que está lá no artigo 31A da Lei de Incorporações, o conceito de patrimônio de afetação. Para quem quiser avançar nisso, esta é a pedra inicial do estudo, que é o artigo 31A da Lei de Incorporações. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as accessões objeto de incorporações imobiliárias, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Bom, nós já falamos de alienação fiduciária de imóvel na outra aula, mas eu acho que podemos passar isso aqui à frente também, e falamos já de cessão fiduciária de créditos. Bom, fazendo um resumo geral do que nós falamos nesta aula, concluímos que loteamento e incorporação são dois institutos complexos que envolvem uma série de obrigações do loteador e do proprietário, que tem uma questão
de responsabilidade social envolvendo a aplicação da função social da propriedade, dos princípios que norteiam o direito urbanístico absolutos, é uma das atividades mais importantes sob a ótica desses princípios, no sentido de que deve ser observada estritamente. O parcelamento ordenado do solo deve ser peça-chave em qualquer crescimento sustentável que se pretenda no meio urbano e no rural no Brasil. Existem diferenças entre loteamento e incorporação. Basicamente, loteamento, vias internas e equipamentos internos deste loteamento são públicos e para isso o loteador ele tem que garantir e assegurar ao poder público que vai executar essas obras, ele dá em garantia, hipoteca parte dos lotes do empreendimento até que essas obras estejam concluídas. O condomínio, pelo contrário, ele não tem em suas áreas internas áreas públicas, é tudo privado, por isso que não se fala em equipamentos públicos dentro de condomínio. E por isso que tudo que está dentro do condomínio é sujeito e passível de tributação pelo IPTU. No loteamento, não. As vias são públicas, não se paga IPTU sobre aquelas vias. Não se pode ter o melhor dos dois mundos, até que haja uma legislação específica nesse sentido. Não se pode pretender, o empreendedor não pode pretender buscar o melhor dos dois mundos. Não faz nenhum sentido. Ele não pode vender um lote dizendo que é unidade autônoma de condomínio fechado. Sob pena, de novo, de estar incidindo em alguns erros, ilicitudes e de frustrar a economia popular no meio do caminho. Bom, era isso que eu tinha a dizer sobre loteamento e incorporações, lembrando que é uma rápida pincelada. Quem quiser se aprofundar, depois eu vou indicar uma bibliografia para isso na última aula. Obrigado, até logo. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.